Olá, queridos alunos, meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal e vou dar continuidade aqui com vocês com a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Estamos na quinta aula e hoje eu vou começar o artigo 15, fui até o artigo 14 na aula passada e agora vamos dar continuidade ao artigo 15. Vamos ver o que tem previsto aí no artigo 15 pra gente. Vai falar um pouquinho de competência. É competência por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei o juizado, primeiro, do seu domicílio ou de sua residência, ou lugar que o fato se baseou ou demanda, ou no domicílio do agressor. Então, vamos lembrar que a Lei Maria da Penha, a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem o intuito de proteger essa mulher, que já está numa situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é exatamente pela violência sofrida. Então, a competência nos processos cíveis, se aparecer na prova processo civil e penal, está errado. As regras de competência processual penal, eu já tô falando aqui direto. Vocês me pedindo, eu trago aqui para vocês. É uma aula bem interessante, cai bastante em concurso. Se vocês quiserem, uma matéria considerada difícil, mas eu lanço o desafio aí. Quem achar difícil depois assistir minha aula, então eu quero ver os pedidos aqui nos comentários para trazer. Mas enfim, a regra de competência e processo penal é distinta. Aqui tá falando sobre os processos cíveis. E há 3 opções para a vítima. A vítima vai escolher qual é o juizado de violência doméstica e familiar que vai estar competente, que vai ser melhor que atenda ela. Do seu domicílio, talvez do lugar do fato, para ela é melhor, talvez até o domicílio do agressor, para ela é melhor. Enfim, ela tem o direito de escolha, é a sua opção. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, de que trata essa lei, será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho de processo penal nesse artigo, para não ter dúvida, mas vamos lá. Nas ações penais públicas condicionadas à representação. Tem gente que já tá fera nisso, que eu vou falar e vou chover numa molhado. Mas tem gente que não sabe. Então eu vou fazer um adendo bem pequeno, tá, para vocês, o que são ações penais públicas condicionadas a representações. Para quem sabe, vai poder rever. Para quem não sabe, vai estar sabendo e às vezes vai até poder, querer uma aula específica para isso, enfim. Mas quem está lendo a lei, quem está estudando a Lei Maria da Penha, independente do nível que se encontre no estudo do penal e do processo penal, precisa saber o que é uma ação penal pública condicionada à representação para entender esse artigo. Então vamos lá. As ações penais, elas têm natureza pública, tá? As ações penais, elas têm natureza pública. Mas, professora, tem ação penal privada, eu estudei. Ela é intitulada de ação penal privada, mas a gente está resumindo. Na verdade, a ação penal privada, ela é uma ação penal de natureza pública, porque toda ação penal é de natureza pública com iniciativa privada. Aí a gente fala ação penal privada. Pode falar, não tá equivocado, mas só para vocês saberem. Então, toda ação penal ela tem natureza pública, porque é o Estado que vai gerir a jurisdição. É o Estado que vai conduzir essa demanda, tá? E as ações penais, vou tirar aqui até para facilitar pra gente, que a minha foto atrapalhou. Mas enfim, vou colocar aqui do lado e a gente continua. Enfim. As ações penais, elas são divididas nas ações penais de iniciativa privada e nas ações penais de iniciativa pública, que a gente chama de ação penal privada e de ação penal pública, sem problema, só para vocês entenderem. A ação penal de iniciativa privada, chamada de ação penal privada, é aquela que o ofendido, é aquela que a vítima precisa entrar com a ação, precisa apresentar o que a gente chama de queixa. Então, as ações penais privadas, elas são aquelas que o Código Penal, que as leis penais vão falar, essa é uma ação penal privada, precisa estar indicado. Se não tiver indicado, é ação penal pública. Se tiver indicado, é uma ação penal privada. Então, depende da vítima, depende do ofendido entrar com a ação, tá? A ação penal pública, ela é de autoria do Ministério Público. Ela não começa com a queixa, ela começa com a denúncia. Ela começa com a petição inicial do Ministério Público. E ela é de iniciativa pública, beleza. Mas ela pode ser condicionada ou incondicionada à representação. Se ela é incondicionada e o Ministério Público teve conhecimento daquela demanda, seja pela autoridade policial, seja por conhecimento direto, ele entra com a ação independentemente da vítima querer ou não, da vítima gostar ou não, da vítima ser a favor ou contra. Porque é uma ação penal pública incondicionada. Só que as ações penais públicas condicionadas à representação, elas precisam da manifestação de vontade da vítima. Então a vítima precisa manifestar.
é o que trata, que eu acabei de ler com vocês, tá? Voltando lá, ações penais públicas condicionadas à representação. Agora, sabendo disso, a gente pode continuar. Só para eu terminar esse slide aqui, a ação penal privada subsidiária da pública, o que é? A gente pode ter uma ação penal de iniciativa pública que o Ministério Público foi inerte, que o Ministério Público não ofereceu denúncia, que o Ministério Público não pediu arquivamento, que o Ministério Público não pediu mais diligência para a autoridade policial, ele não fez nada, ele ficou inerte. E aí, nesse caso, a vítima, sendo seu interesse, ela ingressa com uma ação privada, mas subsidiária da pública. Era um caso de ação penal pública, mas o Ministério Público ficou inerte, a vítima dá continuidade, apresenta a queixa aí. É ação penal privada subsidiária da pública. Mais uma curiosidade, tá? Fui além aqui, mas vamos voltar. Eu não expliquei pra vocês o que é essa ação aqui. Ação penal, né, todas são de iniciativa pública, mas enfim, ação penal pública condicionada à representação. Eu não falei aqui com vocês sobre isso. O artigo 16, ela fala, agora vocês já entenderam como uma ação penal, né, pública condicionada à representação. Nesses casos, então, é um caso de um crime que a ação é de autoria do Ministério Público, ele que vai iniciar a ação, mas ele precisa da representação da vítima, ele precisa que a vítima fale, eu quero representar. É por isso que lá atrás, vocês vão lembrar, no atendimento policial, quando eu trouxe pra vocês, fala, a gente vai pegar, eu enquanto autoridade policial, vou pegar a representação se for interesse da vítima, ela representa se ela quiser. Então, nas ações penais públicas que dependam da representação da vítima, ou seja, a vítima precisa representar, falar eu quero que haja persecução penal, nesses casos ela muda de ideia, tá? Se ela desiste de representar, ela, para isso, vai ter que ter uma audiência especialmente designada, na presença do juiz, na presença do membro do Ministério Público, e ali ela vai manifestar a sua desistência. Por que se criou esse artigo? O que acontecia era, a gente está falando de uma situação muito específica. A violência doméstica e familiar não é uma violência qualquer. É uma violência, como eu já venho trazendo para vocês, muitas especificidades, muitas dependências. Às vezes essa vítima é dependente financeiramente. O agressor fala, ó, eu não vou te sustentar. Você tira a queixa. Eles falam informalmente, né? Na verdade é representação. Queixa é outra coisa. Mas enfim, você vai lá e tira a representação, você tira a queixa. Ele ameaça a vítima. E ela retirava a representação não porque ela queria, ela continuava sofrendo agressão, mas ela falava que retirava a representação porque ela estava com medo, seja por causa de uma dependência financeira, seja por causa de uma dependência psicológica, às vezes ele chantageava, ele ameaçava, enfim. Essa audiência tem um condão de falar, peraí, será que está sendo verdadeiramente a vontade da vítima? O juiz ali na presença dessa vítima, ele consegue ter essa percepção melhor. Então, essa retirada da representação, essa renúncia da representação, ela pode até ocorrer, mas precisa, diferentemente do que acontece no processo penal comum, aqui nesse caso, por causa dessa especificidade da violência doméstica e familiar, por causa dessa dependência financeira, dessa dependência econômica que pode existir, vai ter que ter uma audiência específica. E aqui nesse caso, o momento é distinto. Ela pode renunciar à sua representação nessa audiência até o momento que o juiz recebe a denúncia. Por que eu estou citando isso? Porque lá no Código Penal, a regra geral é o quê? A pessoa ela pode retratar da representação até o oferecimento da denúncia, até o momento que o Ministério Público oferece a denúncia. Aqui o prazo é um pouco maior. O Ministério Público já pode ter oferecido, mas o juiz não pode ter recebido. Se já recebeu, aí não cabe se falar em renúncia da representação. E se ele não tiver recebido ainda, eu, enquanto vítima, posso renunciar, mas vai ter uma audiência especialmente a esse fim, né? Vai ter designado uma audiência especialmente a esse fim. Pra gente ouvir essa vítima, pra gente validar essa vítima, pra gente entender se é realmente uma vontade legítima dela ou se é fruto da violência, fruto da opressão, é uma chantagem. Artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação, né, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Então vamos de trás para frente. Eu tô falando que não pode ter aplicação de multa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher? Não. Eu, enquanto magistrado, eu posso decretar sim o pagamento isolado, o pagamento de multa sim como pena, desde que não de forma isolada. Então eu posso, por exemplo, aplicar uma pena privativa de liberdade, a prisão, combinado com a multa, sem problema. Não é que eu vou tirar a multa. Ele comete um crime, por exemplo, de lesões corporais, de homicídio, enfim, qualquer crime do Código Penal que tenha lá pena privativa de liberdade e multa, aí porque a Lei Maria da Penha eu não vou aplicar a multa, não é isso.
Aqui tá falando que não pode aplicar só a multa. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação isolada de multa não é permitido. Se vier na questão de prova isso, você já marca como errado, tá? Tá errado. A aplicação isolada de multa na violência doméstica e familiar contra a mulher não existe. A aplicação junto contra a pena, tudo bem. E aqui fala que não vai aplicar pena de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias. Por que eu falei isso? Se for lá no Código Penal, não existe pena de cesta básica. Ué, professor, então a Lei Maria da Penha está errada? Por que ela colocou? Tudo tem um motivo de ser. O que acontecia? Antes de 2006, se você tinha um crime no ambiente familiar, né, enfim, todos os contextos lá, um crime de violência, qualquer crime, no âmbito da Lei Maria da Penha, que na época não tinha, antes de 2006, mas qualquer crime no contexto de violência doméstica e familiar, se fosse um crime de menor potencial ofensivo no contexto de violência doméstica e familiar, ia lá para a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. E a Lei dos Juizados Especiais, ela é conhecida por um mecanismo de desencarceramento. Não é que, resumindo do resumo, porque não é objeto da nossa lei, não é que a Lei 9.099 não trate crimes que tenha previsto penas privativas de liberdade, não é isso. Mas a Lei 9.099, ela tem previstos a ela os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que as penas são menores. Então lá, geralmente vai aplicar penas diversas, geralmente não, sempre vai se aplicar, né? Não é uma regra absoluta, mas é uma regra que quase sempre ocorre. O intuito da Lei 9.099 é essa, que seja aplicado penas o quê? Diversas das penas privativas de liberdade. Correto? Na maioria dos casos, em muitos casos, o que aplica lá é cestas básicas. E aí você tinha a violência doméstica familiar, um crime de menor potencial ofensivo, eu colocava lá na Lei 9.099. Aí o que aquele agressor no final poderia ser condenado? A pagar pena de cesta básica. Isso gerou um movimento de muito repúdio à aplicação da Lei 9.099 aos casos de violência doméstica familiar. Por quê? Qual que era a imagem que passava? Eu vou pagar a cesta básica e vou poder continuar agredindo. Péssimo. Isso favorecia a violência. Isso passava uma imagem de impunidade. Então a Lei Maria da Penha vem para falar o quê? Não pode pena de cesta básica, mas não é isso, tecnicamente. É um erro técnico, porque não existe pena de cesta básica. Não vai poder ter, não vai poder ser determinado penas diversas, né, restritivas de direitos, ou seja, não vai poder ser aplicado, substituir penas diversas, tais como a prestação de cestas básicas. Por que a Lei Maria da Penha coloca cesta básica ou prestação pecuniária? Porque era tão recorrente, foi um movimento tão grande, principalmente o movimento feminista, falar, peraí, violência doméstica familiar não se paga com cesta básica. Que a Lei Maria da Penha, ela teve essa resposta a esse movimento, de falar, não vamos aceitar aplicar pagamento de cesta básica. Mas o correto seria falar a substituição, né, de prestações pecuniárias, de penas restritivas de direito, tais como cesta básica. Enfim, só para vocês entenderem, né, para trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Mas pena de cesta básica não existe. A pena de cesta básica é uma das opções das penas restritivas de direito. Mais especificamente as penas, né, pecuniárias. Uma delas é a prestação de serviço à comunidade, pena de cesta básica. E isso não é permitido na Lei Maria da Penha por força do artigo 17. Aí aqui foi o resuminho que eu trouxe para vocês. Quem quiser tirar um print aí, muito interessante, porque facilita, principalmente para quem não tinha conhecimento ainda. Artigo 19, tá? Ai, desculpa, gente, adiantei sem querer. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP a pedido da ofendida. Isso eu falei lá atrás e vou repetir porque cai muito em questão, não quero que ninguém aqui erre. A autoridade policial pode pedir medida protetiva de urgência? Não, tá? A autoridade policial não tem essa competência. O que a autoridade policial faz? Ela pode pegar o pedido da ofendida e remeter aquele expediente ao juiz, mas a autoridade policial não está pedindo nada. Quem tem competência para pedir é o Ministério Público e a ofendida, tá? A gente vai ver mais pra frente. É a única exceção da Lei Maria da Penha que não precisa de advogado, tá? Então, para tudo na Lei Maria da Penha, a ofendida precisa de advogado, menos para requerer as medidas protetivas de urgência. Mas calma, que isso é assunto lá pra frente. Aqui a gente tá falando o quê? Quem que pede medida protetiva de urgência? MP
ou ofendida. A autoridade policial pede? Não. Se vier na sua questão de prova, tá errado. Já marca como gabarito, como incorreta ou corta porque não é correta, tá? Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, igual eu falei, pode ser o caso do juiz aplicar imediatamente, ou naqueles casos excepcionais o delegado e a autoridade policial aplicar imediato, independente de audiência das partes. Pode ser que naquele caso não tem como provar, mas naquele caso ali a mulher chegou na delegacia, parece que porque assim, vamos lembrar que a gente trata, né, a presunção de inocência, até que se prova o contrário, aquele suspeito é inocente, mas a gente não pode pagar para ver o final do processo, aquela mulher é vulnerável, então não é que ele foi condenado, não é isso, mas eu vou aplicar de forma imediata e depois do transcorrer do processo eu posso até suspender, posso até reverter, mas pode ser que o caso concreto me exija essa aplicação imediata. As medidas protetivas de urgência, que a gente vai estudar todas elas podem ser aplicadas de forma isolada, só uma delas, ou cumulativamente, e podem ser substituídas a todo momento por outras de maior eficácia. Eu, enquanto juiz, aplico a medida preventiva, né, a medida protetiva, perdão, e depois eu vejo que a cera melhor naquele caso. Não só porque protege mais a vítima, mas eu posso ver que naquele caso concreto, eu também não posso, tem que ser um equilíbrio, proteção da vítima, mas também liberdade daquele suspeito. Pode ser que eu, enquanto juiz, fale, não, outra medida menos gravosa também vai ser eficiente, então eu vou substituir. Isso aí vai ser analisado no decorrer do processo. E pode o juiz, a requerimento do Ministério Público ou pedido da ofendida, não tem requerimento, não tem pedido da autoridade policial. É requerimento do MP também ou pedido da ofendida. Conceder novas medidas protetivas de urgência, rever aquelas que já foram concedidas, se entender necessária a proteção do ofendido de seus familiares ou do seu patrimônio, ouvido o MP. Então aqui nesse caso eu enquanto MP, eu enquanto ofendida, eu peço. Eu faço meu pedido das medidas protetivas. No transcorrer, eu acho que poderiam ter outras que não foram deferidas, que seriam melhores. Enfim, o Ministério pode requerer, a ofendida pode pedir a qualquer momento, tá bom? E com isso eu concluo aqui nosso 5º bloco da Lei Maria da Penha. Continuem comigo, vamos aí, se vocês gostaram, claro, vamos indicar aí para um colega, curtir e vamos continuar aqui, tá bom? Um forte abraço, gente, e até a próxima aula.